você me falou que estava com dificuldade para essa criança se engajar, e depois que você envolveu o recurso lúdico do método, a criança, tipo, repetiu 70 palavras numa sessão, né? Foi. Esse relato foi de um paciente, ele tem transtorno positivo desafiador, sinais clínicos de autismo também, e um transtorno motor de fala bem significativo. Então, assim, a repetição motora, a execução motora, no momento terapêutico que a gente estava, era bem importante. Mas devido ao TOD, era muito difícil essa conexão, né? E tudo demorava muito tempo, porque quando você tem uma criança com TOD, você tem que contextualizar muito bem para ela não desviar e entrar em oposição, enfim. E foi muito emocionante porque na primeira sessão que eu comecei a utilizar os vilões e fazer a contação de histórias, ele se conectou tão bem com os personagens que ele executou o treino de fala praticamente sem precisar de uma mediação minha. Então ele já sabia o que eu esperava dele. Então, olha, eu fico arrepiada de lembrar, porque foi realmente muito emocionante, porque conforme a gente ia colocando as fichas de nomeação, ele mesmo queria derrotar aqueles vilões. Então ele passou a ser agente ali de transformação. É diferente você dizer, olha, a gente precisa ficar com a linguinha forte por isso, por aquilo, e vamos derrotar o linguarudo juntos, né? Então, assim, foi. E ele fazia as repetições de palavras e a gente estendeu até um pouquinho o tempo da sessão. E a hora que eu saí, a mãe dele me disse, era ele mesmo fazendo, sim, né? Então é muito emocionante como as crianças elas passam a ter esse fio condutor da própria história ali e passam não só a entender, né, a compreender o porquê ela está ali, a executar com mais leveza esse treino e entendendo o que está acontecendo, né? Então, por isso torna a nossa rotina mais leve. A criança já chega entendendo o que vai acontecer, motivada ao que vai ser feito, isso facilita demais, sem falar nos armários, né? Que a gente não precisa ter mais aquele monte de armário cheio de tralha dos filhos aqui, facilitou demais, né? E a gente não precisa, a gente vê que a gente não precisa de tanto recurso se a gente tem o recurso certo.